A noção de mundo interno na obra de Melanie Klein representa uma das mudanças mais radicais na compreensão psicanalítica da mente humana, pois desloca o eixo da experiência psíquica da dependência exclusiva dos acontecimentos externos para a realidade viva, ativa e estruturante das fantasias inconscientes. Para Klein, o sujeito não apenas reage ao mundo, ele o recria continuamente dentro de si. Desde os primeiros meses de vida, o bebê já habita uma realidade psíquica povoada por objetos internos, figuras que derivam das experiências com os cuidadores, mas que passam a existir como presenças autônomas dentro da mente. Esses objetos não são simples lembranças, são personagens internos dotados de intensidade emocional, capazes de amar, perseguir, proteger, ferir e reparar. A teoria kleiniana propõe que o psiquismo infantil é muito mais precoce e complexo do que a psicanálise clássica havia suposto. Antes mesmo da aquisição da linguagem, o bebê organiza sua experiência emocional através de fantasias inconscientes ligadas ao corpo da mãe, especialmente ao seio. O seio bom e o seio mau não correspondem exatamente à mãe real, mas às vivências emocionais do bebê diante da satisfação ou da frustração. Assim nasce o primeiro esboço do mundo interno, um espaço onde convivem objetos amados e odiados, protetores e ameaçadores, idealizados e persecutórios. Esse mundo interno não permanece restrito à infância. Ele constitui o cenário permanente da vida psíquica adulta. Relações amorosas, amizades, rivalidades e conflitos institucionais frequentemente reencenam dramas que pertencem à história dos objetos internos. O sujeito não encontra o outro em estado neutro, encontra-o sempre atravessado pelas projeções de sua própria vida psíquica. Dessa forma, o encontro com o mundo externo é sempre mediado por uma dramaturgia interna anterior. A posição esquizoparanoide, conceito central da autora, descreve o momento inicial em que o bebê tenta proteger o objeto bom das agressões que ele próprio sente emergir dentro de si. Para preservar o amor, ele divide o objeto em partes opostas, uma totalmente boa, outra totalmente má. Essa divisão organiza o mundo interno primitivo como um território instável, onde predominam angústias persecutórias intensas. O bebê teme que suas próprias fantasias destrutivas tenham danificado o objeto amado e que esse objeto agora retorne como perseguidor. O medo não vem apenas do exterior, vem daquilo que foi projetado para fora e retorna como ameaça. Posteriormente, com o desenvolvimento da posição depressiva, ocorre uma transformação decisiva. O bebê começa a perceber que o objeto bom e o objeto mau são aspectos de uma mesma pessoa. Surge então a culpa, mas também a possibilidade de reparação. O mundo interno deixa de ser apenas um campo de fragmentação e perseguição, e passa a incluir a capacidade de cuidado, responsabilidade e reconstrução simbólica. A reparação torna-se um dos motores mais profundos da criatividade humana. Amar passa a significar também tentar restaurar aquilo que se teme ter ferido. Essa dinâmica revela que o mundo interno não é um depósito passivo de experiências, mas uma estrutura em permanente reorganização. Cada vínculo atual reativa antigas configurações emocionais, reorganizando-as. Por isso, a análise kleiniana não busca apenas reconstruir memórias, mas observar como o paciente vive, naquele momento, sua relação com os objetos internos e como esses objetos aparecem transferencialmente na figura do analista. A transferência, nesse sentido, não é repetição mecânica do passado, é a atualização viva do mundo interno. Outro aspecto decisivo da teoria kleiniana é a ideia de que a agressividade não surge como resposta tardia à frustração social, mas faz parte da constituição psíquica desde o início. Amor e destrutividade coexistem desde o começo da vida mental.
Essa coexistência torna o mundo interno simultaneamente fonte de vitalidade e de sofrimento. O sujeito precisa continuamente integrar essas forças para manter sua capacidade de vínculo e pensamento. Assim, o mundo interno, na perspectiva de Melanie Klein, não é uma metáfora nem um simples repertório de lembranças infantis. Trata-se de um espaço psíquico real, estruturante, ativo e criativo, onde se organizam as formas fundamentais de sentir, pensar e amar. Compreender esse espaço significa compreender que a experiência humana não se limita ao que acontece entre as pessoas, mas inclui aquilo que acontece dentro delas, na relação incessante entre seus objetos internos e sua história emocional mais primitiva.